Olá, meus irmãos! É com muita alegria que estamos aqui com mais uma aula de teologia. E hoje o meu coração está muito feliz, porque estaremos encerrando essa matéria que tem nos ajudado muitíssimo. Pneumatologia, estudo ou doutrina do Espírito Santo. Meus irmãos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele viveu na dependência do Espírito Santo. Isso mesmo. O Espírito Santo de Deus, ele é o elo da comunhão. Ele é quem nos liga ao Pai. Então, por isso, você precisa ter a sua mente, ter o seu coração aberto para receber e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, e um homem cheio do Espírito Santo de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, ela faz a diferença por onde anda. Isso mesmo. A mulher e o homem cheio do Espírito Santo de Deus, ela vai falar do que o coração está cheio. A Bíblia diz, a boca fala do que está cheio o coração. Então, hoje vamos conhecer uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. E você sabia que o Espírito Santo de Deus, na minha e na sua vida, em você, ele começa a trabalhar. E agora, irmãos, de repente, você começa a se comportar diferente, falar diferente, agir diferente. O que é isso? O Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele vai mudando, ele vai tirando os costumes, ele vai tirando as coisinhas que desagradam a Deus. Agora, quando a pessoa não aceita o trabalhar do Espírito Santo de Deus, ela pode passar 20 anos, irmãos, na igreja. Ela pode passar 30 anos, irmãos, na igreja. Vai continuar sendo a mesma pessoa. Porque não deixou que o Espírito Santo de Deus trabalhasse na sua vida. Bom, vamos à nossa aula. Você sabe que uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela faz a diferença. Por quê? Porque hoje vamos aprender e vamos ver o resultado de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, não é pouca coisa. Ser cheio do Espírito Santo de Deus não é pouca coisa. E ser guiada por ele é uma bênção de Deus. Bom, iniciando a nossa aula, o Espírito Santo na convenção do pecador. E quando vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Então, o Espírito Santo de Deus, ele opera na vida do homem em três dimensões, que são elas: na mente, no sentimento e na vontade. Meus irmãos, percebe que o Espírito Santo de Deus é quem vai trabalhando nesse homem. Agora, esse homem que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, ele precisa nascer de novo. Ela precisa nascer de novo e permitir que o Espírito Santo de Deus comece trabalhando aqui na mente. A mente de uma pessoa que serve a Jesus verdadeiramente, um crente transformado, irmãos, não é uma mente pecaminosa, não. Uma mente cheia de maldade, não. Uma mente cheia de coisa que não presta, não. É uma mente transformada, restaurada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus nos afirma com toda a base bíblica que o Espírito Santo de Deus, ele opera em três dimensões, que são, primeiro, a mente. A mente da pessoa começa a mudar, já não tem mais aquela mente mundana. Se porventura você que está estudando tem essa mente, vamos pedir ao Senhor. Pede ajuda ao Espírito Santo de Deus. Permita que ele entre na sua vida para limpar, para moldar isso. Mas tem gente que fecha uma área fechada. É o que eu penso, é o que eu acho, eu sou assim mesmo, vou morrer assim mesmo. Infelizmente, quem pensa desse jeito nunca vai alcançar a mudança, nunca vai ter a mudança. Porque a mudança ela começa
com o pensamento. Você precisa ter a consciência de que precisa mudar. Irmãos, fica difícil. Não tem como ter mudança se você não aceita que precisa mudar. Então, o Espírito Santo de Deus, ele opera primeiro na mente. Ele vai transformar. Ele vai mudar essa mente. Paulo chega a dizer que precisamos ter a mente de Cristo. Irmãos. E podemos ter sim por meio do Espírito Santo de Deus. Podemos ter. O Espírito Santo de Deus, ele tem sentimento, intelecto e vontade. E ele está dentro de você. Então o sentimento, a vontade de Deus está em você por meio do Espírito Santo de Deus. Por isso precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe nessa mente. Para essa mente ser transformada. Para você vir ser agora alguém que vai agradar o Senhor. Meus irmãos, é isso aí. O sentimento. Então, o Espírito Santo de Deus trabalha em 3 dimensões. Primeiro, na mente. Segundo, no sentimento. Paulo chega a dizer que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se, anulou-se a si mesmo, tomando a forma humana. Veja só. Então aqui, nesse sentimento, precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus tinha um sentimento de amor tão grande que ele decidiu ir até o fim, ir até a morte, e morte de cruz, para dar a mim e a você a salvação. Meus irmãos, ter a mente de Cristo não é andar planejando mal para o seu irmão, não. Ter a mente de Cristo não é desejar mal para o seu irmão, não. Ter a mente de Cristo não é andar falando mal do seu irmão, não. Ter a mente de Cristo é entender que assim como eu quero o que é bom para mim, eu quero para o meu irmão. Ter a mente de Cristo não é julgar seu irmão, não. Ter a mente de Cristo não é querer fazer do seu jeito, não. É perguntar ao Pai se Ele quer que você faça. Irmãos, é muito profundo isso. Porque ter esse sentimento aqui, que houve em Cristo Jesus, é sentimento de paz, de amor, de justiça, bondade. Isso aqui é o sentimento que houve em Cristo Jesus. Você não vê Cristo Jesus com sentimento de querer fazer o mal, não. Você não vê Cristo Jesus com sentimento de coisa ruim, não. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele trabalha nessas 3 dimensões. A segunda é o sentimento. Precisamos mudar o sentimento, irmãos. Nós não conseguimos sozinhos. Por isso que Jesus disse que vem outro que vai ajudar. É o Espírito Santo de Deus. Ele está na tua vida, ele está na minha vida. Então ele vai ajudar agora nesse sentimento. Para não ser mais um sentimento humano, um sentimento carnal. Mas isso aqui só por meio do Espírito Santo de Deus. Eu preciso reconhecer que o meu comportamento não está legal. Eu preciso reconhecer que preciso da ajuda do Espírito Santo de Deus. E aí ele vai trabalhar exatamente no sentimento. Louvado seja Deus. Terceiro ponto, onde o Espírito Santo trabalha na vontade. Meus irmãos, aqui é algo muito interessante. Sabemos que dentro de cada ser humano tem uma natureza caída. Uma natureza caída. Não vivemos na prática do pecado. Mas, irmãos, a vontade, ela vem. Vontade de fazer coisa errada vem. Vontade de pecar vem. Até porque aqui não tem nenhum santo na sua plenitude. A Bíblia diz que fomos chamados para ser santo. Então, a posição que temos hoje é santo posicional. Mas esse santo posicional, ele tem vontades. E precisa do Espírito Santo de Deus para trabalhar na vontade dele. Para poder a vontade desse ser humano que era pecaminosa ser transformada e agora ter a vontade que existia em Cristo. E agora ter vontade que venha agradar a Deus. Ter vontade que venha ser bênção. Então o Espírito Santo de Deus opera em 3 dimensões. Mente, sentimento e vontade.
Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele trabalhou na igreja e trabalha até hoje. O Espírito Santo na vida da igreja. Primeiro, na grande comissão, o Espírito Santo de Deus trabalhou. Segundo, nos dons espirituais, o Espírito Santo de Deus trabalhou. Trabalhou na igreja primitiva e trabalha até hoje, o Espírito Santo de Deus, com os dons espirituais. Ele trabalha convencendo o pecador. E agora vamos aprender que essa pessoa que aceitou Jesus, essa pessoa que permitiu que o Espírito Santo de Deus trabalhasse nas 3 dimensões da vida dela e da vida dele, que é na mente, sentimento e vontade. Agora essa pessoa, ela vai produzir o fruto. Meus irmãos, o que mais chega é pergunta. Minha irmã, eu conheço gente que profetiza, que fala em língua estranha, que é isso, que é aquilo, e depois você vai ver, ela não é uma pessoa convertida. Ele não é uma pessoa convertida, mas tem dons. Canta que é lindo, prega que é lindo, evangeliza, faz isso, faz aquilo na igreja, mas ela não é uma pessoa que tem uma vida no altar. Ela não deixou que o Espírito Santo de Deus trabalhasse na vida dela. Mas ela tem dons. Ela tem dons. Meus irmãos, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o Espírito Santo de Deus, ele dá dons para a igreja do Senhor. E os dons que o Espírito Santo dá é para a obra do Senhor. É para o trabalho do Senhor. Os dons, ele não serve para salvar você. Os dons, ele não salva ninguém. Mas os dons, ele é usado para outras vidas serem alcançadas. E tem gente que até tem o dom, mas o nariz fica tão empinado, ela se acha tanto, ele se acha tanto, que agora não deixa o Espírito Santo trabalhar aqui. Aí fica uma pessoa orgulhosa. Ela até tem dom. Muitas vidas até foram alcançadas por meio dos dons que Deus deu para ela. Mas naquele grande dia, o próprio Deus vai olhar para ela e para ele e vai dizer: nunca vos conheci. Isso é muito duro. Então o próprio Deus vai dizer que não conhece. Por quê? Veja que essa pessoa vai dizer: Senhor, mas no teu nome eu curei, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu trabalhei, no teu nome, porque é o nome do Senhor. É o dom que o Senhor deu para a obra dele. E ela tinha a chance de ser transformada. Ele tinha a chance de ser transformada, mas a soberba, o orgulho, o eu, não deixou que o Espírito Santo trabalhasse na vida dela. Isso é muito duro. Mateus capítulo 7, versículo 16, o ser humano, ele precisa dar fruto, ele vai dar fruto. Ele vai dar fruto, tem que dar fruto, tem que dar. Agora vejamos, existe o fruto mau e existe o fruto bom. Então tem ou o mal ou o bom. Existe gente que hoje, está vivendo na igreja, mas os frutos não são bons. E se conhece a árvore pelos frutos. Se a pessoa é cheia de Deus, fala de Deus, vive com Deus, tem um relacionamento com Deus, consegue levar a palavra do Senhor, consegue transmitir a mensagem do Senhor por meio de um louvor, em uma conversa. As atitudes dessa mulher, as atitudes desse homem, o comportamento, o que ela está fazendo, o que ele está fazendo. É assim que você conhece se a pessoa é verdadeiramente de Deus ou faz a vontade do diabo. Vejamos que aqui é muito complicado, não é fácil. Primeiro, a árvore, ela tem folha. Então vai ter a folha aqui, na árvore mal, e vai ter a folha na árvore boa. Então vai ter dons aqui, porque as folhas são dons. Vai ter dons aqui e vai ter dons aqui. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Os dons é para o Senhor, para a obra do Senhor, como você já aprendeu. Então, vai ter dons aqui, nessa pessoa que é ruim, e vai ter dons aqui, nessa pessoa que é boa. Isso mesmo. Então, por isso que quando você vê uma pessoa com atitudes ruins,
fazendo coisa ruim, mas de repente você diga, mas essa pessoa tem um dom. Ela louva que é uma bênção, ela faz isso que é uma bênção, ela faz isso para o Senhor. São dons. Dons. Isso aqui é dom. E o Senhor usa os dons. Porque os dons é basicamente a folha. Folha, tanto tem a árvore boa como a árvore ruim. Folha, tanto tem o limão como a laranja. Folha, tanto tem a goiaba como o mamão. Então, todos vão ter folha. O que vai mudar é o fruto. Os dons não salvam ninguém. Por isso que João Batista vai dizer que é para produzir frutos dignos de arrependimento. O que é importante é o fruto. Qual é o fruto, meu irmão, que você está produzindo? Qual é o fruto, minha irmã, que você está produzindo? Isso aqui é como vai saber se a pessoa serve a Deus, é do bem ou do mal. Não é os dons que vai dizer quem é a pessoa, não. São os frutos. É pelo fruto que se conhece a árvore, meus irmãos. São pelos frutos. Produzir frutos dignos de arrependimento. E aqui também vamos entender, eu já vou mandar para vocês no PV também, como uma aula extra, sobre o fruto do Espírito, que é só um. Vamos falar sobre o fruto, vamos falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, o que é pecado, o que não é pecado e qual é o pecado que não tem perdão. E por que não tem perdão se pecar contra o Espírito Santo de Deus? Por acaso ele é mais importante que Deus? Mais importante que Jesus? Você vai aprender isso na nossa aula extra. Meus irmãos, ficamos por aqui com o nosso coração alegre. E agradecendo a Deus pela sua vida, por estar aqui conosco. Mas para encerrar essa primeira parte e já trabalharmos na próxima, agora o resultado de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Isso mesmo. Aqui vamos ver que o avivamento na Rua Azusa também atraiu gente, muita gente. O avivamento alcançou a Índia, chegou ao Japão, Inglaterra, e isso aconteceu por meio de duas pessoas. Essas duas pessoas Gunnar Wingre e Daniel Berg. Eles sentiram-se cheios e foram chamados em 1910 para divulgar a mensagem pentecostal no Brasil. Enchei-vos do Espírito Santo. O resultado de duas pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Então aqui você vê Daniel Berg e Gunnar Wingre. Esses dois homens foram chamados por Deus, tinha essa chama pentecostal, e aí em 1910 eles vieram aqui para o Brasil. A chama pentecostal estava dentro dele. Eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Então está aqui o resultado de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Já parou para pensar? Que resultado é esse de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Pois é. O Espírito Santo de Deus está em sua vida. Que Deus possa nos abençoar para sermos usados, para outras pessoas serem alcançadas por esse poder pentecostal. Que Deus abençoe e de hoje a hoje estaremos com a nossa nova matéria de teologia. Vamos estudar sobre os anjos, tudo sobre os anjos. Angelologia, doutrina ou estudo dos anjos. Que Deus abençoe e espero vocês lá em nome de Jesus.